Boa noite. Hoje a gente vai falar então a respeito de centros de força e mediunidade. Para a gente poder começar a falar a respeito disso, tem esse conceito que nós temos que sempre ter na nossa mente. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quem falou isso foi o padre Pierre Teilhard de Chardin, que ele era um padre jesuíta que ele queria juntar a ciência e a teologia em um mesmo conceito. E a gente verifica que realmente aí já está um conceito muito importante. Nós não somos o que nós somos. Nós não temos um espírito. Nós somos o espírito e possuímos transitoriamente esse corpo de carne, de qual a gente faz o uso necessário. Só que nessa necessidade de a gente viver essa humanidade, essa experiência humana, nossos sentidos físicos, né? Visão, olfato, paladar, audição e o tato, eles são muito intensos, né? E eles acabam fazendo o quê? Eles acabam como que escondendo, eles fazem com que a gente esqueça de sentir, a gente vai perdendo aos poucos a condição de poder sentir as coisas mais sutis da nossa vida. A objetividade desses nossos sentidos são por demais envolventes e por demais determinantes. E vão então fazendo com que a gente esqueça essa nossa capacidade de perceber o mundo da onde a gente veio, o mundo da onde nós nos originamos, que é esse mundo sutil, o mundo espiritual. O Kardec ele já falou para nós que nós somos passíveis de receber a influência dos outros espíritos, quando pergunta se todos nós somos médios. Então, todos nós somos capazes de receber a influência desse mundo sutil sobre nós. Esse mundo que para muitos é ignorado, ou que muitas vezes a gente pensa, não, o mundo espiritual fica lá longe, né? Como se a gente tivesse que viajar muito tempo para poder chegar. Não, ele está do nosso lado, é questão apenas de sintonia. E quando essas influências nos envolvem, né? Quando a gente está consciente de que elas existem, e quando nós sabemos como agir perante elas, nós podemos alterá-las em nosso benefício. Se não fazemos isso, nós simplesmente, né, nos tornamos passageiros da vida, ou seja, nós não controlamos aquilo que acontece conosco, nós simplesmente somos levados pelo que a vida tem. É nessa hora que a gente acaba encontrando as revoltas. Por que acontece isso comigo? Por que existe tanto mal na vida? Por causa de isso, por que daquilo que a gente não consegue entender? Mesmo aqueles que estudam a doutrina, por vezes eles já chegam nessa condição. Ou seja, ainda não aprenderam por que disso, né? E a gente encontra também, quando a pessoa não sabe o que fazer nesse momento, o que ela faz? É a vontade de Deus. Tudo isso é a vontade de Deus, como se Deus quisesse que alguma coisa de errado acontecesse conosco, que o sofrimento se abatesse conosco. Não é a vontade de Deus. Apenas a gente não sabe como trabalhar o que acontece conosco para colocar ao nosso favor. O nosso pensar, ele é contínuo. A partir do momento que a gente tem a capacidade de pensar, a gente pensa de modo contínuo. Não conseguimos parar de pensar. A nossa vontade é a mesma coisa. A gente tem a vontade o tempo todo. Só que o nosso pensamento, ele não é... o nosso pensamento, ele é disperso. A gente não consegue ficar o tempo todo fixo. A gente dispersa muito o nosso pensamento. E a nossa vontade, ela é vacilante. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, daqui a pouco eu quero aquilo outro. Então a gente fica oscilando o tempo todo no nosso pensamento e na nossa vontade. Só que ambos, vontade e pensamento, eles criam ao redor de nós um campo eletromagnético. A gente cria ondas mentais que nos envolvem e que vão nos definindo de acordo com a qualidade moral que a gente tem. Então, de acordo com o nosso pensar, nossa vontade, essa aura que a gente cria em volta desse campo eletromagnético, ele vai estar impregnado com as energias que nós colocamos nele. E ele vai definir para nós se nós estamos no caminho certo ou se a gente ainda está pesando um pouquinho para o lado contrário. Através do nosso desenvolvimento intelecto-moral, nós vamos abrindo as nossas percepções para aqueles amigos com os quais nós vamos nos afinizando.
recolhendo deles então a influência boa e os bons direcionamentos que eles vão trazendo para nós. Então, conforme a gente vai se elevando, a gente vai atraindo espíritos melhores, amigos melhores para nós. Quando a gente está conturbado, a gente vai atraindo aqueles que são semelhantes a nós também e que são conturbados também. E isso tanto no plano espiritual como no plano físico. No plano físico, a gente também acaba encontrando as pessoas que pensam exatamente como nós. A gente, de um jeito ou do outro, é atraído por elas. Só que, ao praticarmos de forma contínua e de forma disciplinada todas as nossas capacidades, tanto anímicas quanto mediúnicas, nós vamos nos preparando para sermos úteis, desde já nessa vida, no trato com nossos irmãos. Nós vamos começar a aprender a como tratar a nossa vida e como auxiliar aquele que está junto conosco. E vamos fazer o que também? Vamos nos preparar para nos expandir a nossa capacidade para poder trabalhar de forma útil também do outro lado da vida. Então, quando a gente está aqui treinando, vamos fazer a expansão, vamos fazer a psicografia, vamos fazer a psicofonia, a aproximação, né? A contato, expansão, manifestação, o passeio que a gente faz, não é simplesmente para a gente ficar aqui brincando com isso. Através desse aprendizado que a gente vai tendo, nós vamos apurando a nossa capacidade de atuar de forma melhor durante o passe, no atendimento mediúnico, na hora do atendimento fraterno, no trato com as pessoas. E quando nós chegarmos do outro lado, quando chegarmos da outra vida, nós não vamos dar o trabalho que normalmente nós damos quando chegamos lá. Nós não teremos que ficar muito e muito tempo sendo tratado, sendo ensinado, sendo preparado para poder atuar de forma que o Espírito pode atuar. Não, a gente já vai saber como é que é. A gente passa rapidinho, dá uma limpadinha em nós e já coloca a gente para trabalhar logo em seguida. Esse que é o importante. Então nós não estamos aqui simplesmente fazendo por brincadeira. Será que eu consigo? Será que não? Isso tem uma importância muito grande, tanto aqui para tanto quando a gente chegar lá do outro lado. Pois bem, a gente está falando da gente se manifestar, da gente viver essa experiência humana. E nós já sabemos, desde quando nós começamos a ler o livro dos Espíritos, lá que nós, que somos seres espirituais, para que a gente possa atuar nesse mundo físico, nós precisamos de um corpo intermediário, que não é matéria e não é igual ao Espírito. É aquele corpo semimaterial, o perispírito, que é uma matéria extremamente sutil, que para nós é como se não existisse, a gente não consegue perceber pelos sentidos normais, mas que para o mundo espiritual ele é extremamente concreto e possui algumas funções específicas para o uso nosso nessa vida. O perispírito ele possui essas 4 funções principais. Instrumental, ele serve de instrumento nosso para poder manipular o mundo físico, ou seja, levar a vontade do espírito ao mundo físico, e serve para trazer as impressões do mundo físico para o espírito. Então é uma via de duas mãos, ela vai e volta. Nós imprimimos a nossa vontade e recebemos a resposta daquilo que nós fizemos. Tem a ação individualizadora, ou seja, através do perispírito é capaz de nós identificarmos o espírito pela impressão que ele imprime através da mente no formato do perispírito. Mas não só isso, também pelas impressões fluídicas que o perispírito tem, porque ele está sempre impregnado, o que circula por ele, os fluidos que circulam por ele, que tem origem, como nós falamos lá no começo, no aspecto moral que a gente tem, ou seja, os fluidos, eles nos auxiliam a identificar o indivíduo. Então não é apenas pela forma como que ele se apresenta, mas a essência dele se apura também. Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado Constantine, o Keanu Reeves, né? Um filme muito legal. No finalzinho do filme, né, ele sempre tem um treveiro com o Lúcifer. Ele sempre está escapando. E ele, no finalzinho do filme, ele corta os pulsos para poder chamar o Lúcifer, para poder entregar um outro demônio lá para ser levado. E na persona do Lúcifer que aparece, ele vai descendo do alto, devagarzinho, vestido de todo um terno branco, né? Só que tem uma coisa, ele tem os pés descalços e sujos, escorre lama.
Então por aí a gente vê, não importa a aparência externa, mas sim a essência dele se sai pelos pés sujos é o símbolo da aparência. E a mesma coisa acontece com o perispírito. Não importa a aparência com que ele se apresente, né? Mas a essência dele, os fluidos dele, a gente sempre percebe. A outra função é a função organizadora. Como molde do corpo físico, não é? O perispírito, o molde do corpo físico em formação, ele é influenciado pelas projeções da mente que está reencarnando, e também ele traz as marcas que são necessárias para os eventos de aprendizagem que ele vai ter que passar na vida, ou seja, as marcas expiatórias. Então a mente do ser imprime no perispírito, né, o formato, né, juntamente com a parte hereditária, as formas para o corpo ir a ter. E tem por fim a função sustentadora. Por se impregnar de energia vital, vai transferindo essa energia do perispírito para o corpo físico de forma gradual e ao longo do tempo, de modo a sustentar pelo tempo que for necessário esse espírito, né, essa forma orgânica que a gente tem, pelo tempo que for necessário. Por isso que se a gente gasta demais os nossos fluidos, o nosso fluido vital, sem a reposição devida, a gente encurta o nosso tempo aqui. Quando a gente consegue manter esse fluido tempo suficiente, a gente cumpre aquilo que nós temos combinado de tempo estimado. Porém, a gente sabe, através da literatura, que por vezes, quando a gente está naquele último suspiro, dependendo da necessidade, pode existir o quê? Um sopro a mais. Aquela que o André Luiz fala, acréscimo de misericórdia, onde eles conseguem insuflar um pouco mais de fluido vital e a gente ganha um tempo a mais para poder estar aqui. Pois bem, nesse corpo espiritual, corpo espiritual é um conceito que Paulo de Tarso colocou em uma das epístolas dele lá atrás. Nesse corpo espiritual, nós encontramos inumeráveis centros de energia, fulcros de energia que nós conhecemos normalmente como centros de força. E nós podemos chegar ao ponto de considerar que cada célula do corpo humano seja um centro de força, um fulcro energético, que funciona no perispírito como que fossem os poros, absorvendo os fluidos espirituais e trazendo ele para o corpo físico, e também expelindo parte dos fluidos do corpo físico para o mundo espiritual. Nesse centro de hoje, nesse estudo de hoje, a gente vai destacar só aqueles centros mais conhecidos, os 7 centros que a gente tem, que a gente sempre estuda. Não que existam só esses, como foi falado aqui, cada célula nossa pode ser considerada. Existem os 7 centros principais, que são o coronário, no alto da cabeça, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e o básico. Existem outros nas pontas das palmas das mãos, nos ombros, nas costas, existe uma infinidade, mas esses são os principais que nós usamos durante o trabalho mediúnico, aqueles que a gente mais percebe que eles estão realmente em ação. Os centros bioenergéticos, como diz a Joana de Anjos, como diz o Jacobello, usa muito essa expressão também, eles se situam no perispírito, não é no corpo físico, eles estão no perispírito. Eles recebem, transformam e encaminham os fluidos externos para a absorção do corpo físico. Então eles funcionam como captadores e usinam e levam para dentro do corpo físico. E funcionam ao contrário também, coletam os nossos fluidos, transformam e exteriorizam, sempre sob a vontade da mente, os fluidos necessários para a gente atuar nas realidades que nos servem. Esses centros de força, eles não estão, eles estão relacionados no corpo físico com glândulas, com órgãos e com flexos, com feixes de nervos ou feixes de gânglios. E eles não estão separados como a gente sempre coloca ali, a gente sempre imagina, um aqui, outro aqui, posicionados fora. Não, eles são interdependentes, eles são interligados uns com os outros através de um circuito que na acupuntura chama de meridiano, ou nadis, que é o mesmo sentido que tem. Tanto que foi feita uma pesquisa com relação à acupuntura, com relação a esses centros de força, e que foi injetado material radioativo,
ponto de acupuntura. E o que se esperava era que aquele material radioativo se espalhasse de forma igual por toda aquela região que foi injetada. Só que eles se surpreenderam ao ver que depois de um certo tempo, o material radioativo não se espalhou de forma igual. Ele foi por um determinado caminho até um outro ponto de acupuntura. Ou seja, os pontos de acupuntura eles são interligados. Os nossos centros de força, todos eles são interligados uns com os outros. O bom funcionamento do centro de força garante um bom funcionamento do nosso corpo físico. O bom funcionamento desses produtos, desses meridianos que interligam esses centros de força, se eles não estiverem destruídos, permite que um compense o outro. E quando nós estamos com o centro de forças funcionando de forma adequada e equilibrada, existe a saúde do corpo físico. Quando algum centro de força fica desbalanceado ou fica isolado e esses canais interrompem esse equilíbrio, aí começam a aparecer as doenças no nosso corpo físico. Assim, um centro de força, como eles estão interligados, um centro de força pode compensar o desgaste de um outro centro de força, mantendo o equilíbrio geral. Ou um pode enviar energia para o outro para ativar ou reativar determinado centro de força que estiver um pouco mais fraco. E a gente vai ver agora, mais ou menos, os aspectos principais desses centros de força, que são, começando pelo coronário. É um centro de muito alta frequência. Ele se relaciona diretamente com a glândula pineal no nosso cérebro. Se liga com a mente e a sede da nossa consciência. Recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito e comanda os demais centros. Então ele é o principal centro que a gente tem. Ele tem a energia dele, sai a energia de sustentação do sistema nervoso e da estabilidade da forma, da estabilidade orgânica do ser encarnado. E essa daqui é uma coisa bastante interessante. Fixa a natureza da responsabilidade. Isso aqui está no Evolução dos Dois Mundos, capítulo 2 do André Luiz, e o instrutor que está com ele fala o seguinte: a mente elabora criações que fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que estão ao seu redor. Automaticamente, esse centro de força coronário, ele fixa a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito, marcando no ser as consequências felizes ou não de sua movimentação consciencial no campo do destino. Então significa o quê? A partir da nossa vontade, a partir do nosso pensamento e a nossa vontade, nós já sabemos qual foi a nossa intenção. Então, ninguém precisa ficar apontando para nós, falando: você fez isso, você fez aquilo. Você fez o certo ou você fez errado? Ninguém mente com a sua consciência. O mais íntimo dos nossos pensamentos, a gente sabe qual era a nossa intenção. Por isso que nós temos, perante nós temos agravantes e atenuantes daquilo que nós fizemos. Se fizermos alguma coisa sem ter pensado, sem ter tido aquela vontade, e fizermos errado, o erro é muito menor do que se a gente ficar maquinando e planejando. Esse centro de força, essa fixar a natureza na parte bem importante, e na parte mediúnica nós temos o quê? Ele propicia a sintonia, a aproximação e o contato com a espiritualidade superior. Já na parte magnética, na parte normal da gente de uso, ele percebe e capta fluidos sutis e sutiliza os seus fluidos nossos, os fluidos orgânicos, quando esses forem enviados para a espiritualidade. Aqui eu tenho positivo e negativo, ou seja, as ações nossas que favorecem o bom funcionamento desse centro de força e as outras que prejudicam o funcionamento. É claro que tudo que está escrito ali serve para qualquer centro e serve para a nossa vida atual, a nossa vida comum. No entanto, aqui tem essas dicas que é bom, que foi colocado. O que é bom para que esse funcionamento adequado desse centro de força? Repouso adequado, nem de mais, nem de menos, compaixão e altruísmo. O que prejudica o funcionamento? Excesso de preocupação, autocompaixão, como eu sofro, coitadinho. Ninguém gosta de mim. Essa autocompaixão não traz benefício nenhum. Oi? Nossa! E é claro, o egoísmo também atrapalha muito ele.
O segundo centro de força, o centro de força frontal, é um centro de alta frequência. Relaciona-se com a glândula pituitária também dentro do nosso cérebro. Orienta as percepções do corpo, como visão, audição, tato, e trabalha também nos processos ligados à inteligência, concernentes à cultura, à arte, ao saber e à palavra. Com relação ao como que ele trabalha na parte mediúnica, é o centro da intuição, dos fenômenos de vidência e de audiência. Promove a exteriorização do ectoplasma para materializações e para efeitos físicos. Já na magnetização, o trabalho do magnetismo, ele participa dos processos de hipnose e regressão. E por ele se processa a relação de domínio e de quebra de vínculo com outras mentes. Ou seja, já viram aqueles desenhos que normalmente tem, são aqueles desenhos mais antigos, quando o ser, o Aquaman, ia mandar alguma coisa assim, formava aquela bolinha na frente dele aqui, não é? Os antigos, o que tem? Eles tinham alguma coisa assim, aquela espiral, aqui, assim, na frente de desenhos antigos, espiral, aqui, ou seja, a mente dominando. Então, através deles, nós somos capazes de influenciar as outras pessoas, ou através deles, de romper essa vinculação, essa influenciação sobre nós ou sobre os outros também. Parte positiva, boas leituras, positividade e abolir preconceitos. Parte negativa, ter inveja, ser orgulhoso e disseminar fofocas. O centro laríngeo, também de alta frequência, ele relaciona-se com o timo, que é uma glândula que nós temos aqui no meio do peito, e as tiroides e a paratiroides, que ficam logo aqui em cima. Ele controla a respiração e os processos da fonação, então ele está muito interligado também com o nosso processo de fala. Filtra os fluidos anímicos para enviá-los ao plano espiritual. Na parte, é centro da vontade e da criatividade. Na parte mediúnica, ele atua nos fenômenos de psicofonia, indução, que também indução é a influência que você exerce no outro, e tem forte atividade na exteriorização do ectoplasma. Na indução, por exemplo, quando você chega para uma pessoa e fala, eu desejo que você esteja bem, ou confia que tudo vai estar bem, o que você está fazendo? A palavra sai daqui, ela passa por aqui. E se você ativa isso aqui, tem mais força aquilo que você está falando. É claro, sentar a parte verdadeiramente, a parte de sentimento, de verdade, nada que passa aqui vai adiantar. Mas quando a gente coloca esses dois para funcionar junto, o resultado é bastante grande. Nos passes, na parte magnética, nos passes respondem pelas insuflações, ou seja, o sopro, tanto o dispersivo quanto o de concentração. Que em alguns lugares ainda fazem o sopro. Nós tivemos uma experiência meio desagradável recentemente com o sopro. Uma pessoa que a gente conhece foi tomar o passe e a pessoa soprou. Não que o sopro tenha tido algum problema, mas a sensação de quem recebe o passe, que não está esperando, que alguém soprando na nuca, é muito desagradável, né? Então, caso não seja, se seja um processo e a pessoa já esteja acostumada, tudo bem. Caso contrário, evitem o sopro por esse motivo. A pessoa não está esperando, tem gente que levanta e quer sair correndo de dentro da sala. Parte positiva, o que facilita, o que ajuda no funcionamento desse centro. Dar bons conselhos, diálogos construtivos. O que prejudica, falar mal, monoideias e desdenhar ao próximo. O centro cardíaco, média frequência, relaciona-se com o sistema circulatório e o nervo vago, o sistema parasimpático e o timo também. Esse nervo vago, ele sai do cérebro e ele enerva até a altura do abdômen, enerva várias partes do nosso corpo, vários órgãos. E a atuação desse sistema quando a gente trabalha em cima dele, é de trazer redução do batimento cardíaco, digamos assim, mais ou menos para acalmar o corpo que a gente tem. O Edgar Aguma, ele fala que se a gente ativar demais, se atuar demais ali, a gente pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Então, claro que a gente não chega a esse ponto, mas seria um cúmulo se a gente continuasse atuando sobre ele. Administra os campos emocionais. E na mediunidade, o trabalho mediúnico, ele atua na assimilação dos campos emocionais de todos os seres que estão comunicando. Na parte magnética, ele represa os fluidos
fluidos dos centros inferiores, daqueles que vêm do básico, gástrico e esplênico, os processa e os distribui. Nos processos de cura, atua como condensador dos fluidos mais sutis, aqueles que nós recebemos pelos centros de força superiores, que são forças mais leves, ele aglutina para poder ser usado de forma mais útil. E aqueles que são vitais, aqueles que são mais densos, ele ameniza para que ele não cause um impacto muito forte. O que é bom? Autoconhecimento, atividades intelectuais, humildade e perdão. O que é ruim? Preguiça, comodismo, mágoa e rancor. No gástrico, baixa frequência corresponde-se com as glândulas adrenais e pâncreas. Ele usina os fluidos dos alimentos que nós ingerimos. Atua sobre o sistema digestório e no sistema simpático. O sistema parasimpático, ele acalma, ele reduz a atividade. O simpático, pelo contrário, ele é aquele que, quando ativado, ele prepara a gente para a reação. A adrenalina, o cortisol e as suprarrenais jogam, fazem esse tipo de efeito no corpo. Na parte espiritual, atrai os espíritos sofredores e sofrem as suas interferências. Muitas pessoas percebem as energias mais densas pelo estômago. Então é um modo que a gente percebe as energias mais densas, que os sofredores possuem exatamente energias mais densas. Na parte magnética, ele é um grande externalizador de fluidos vitais, é uma usina a maior parte dos fluidos para a automanutenção nossa, para a doação e exteriorização. A parte boa, que a gente pode fazer para melhorar a atuação dele: educação alimentar, alimentação regular e natural. O que o prejudica? A gula, jejum continuado, descontrole emocional. O outro centro, o esplênico, aquele que tem relação com o baço, ele também é de baixa frequência. Regula a distribuição e circulação dos fluidos vitais para o corpo através da função das hemácias, através do nosso sangue. Influencia as funções biliares, renais e de excreção. Na mediunidade, ele é usado na doação de fluidos vitais para reconstrução em espíritos fragilizados ou com descontinuidades perispirituais. O espírito às vezes chega no trabalho mediúnico e fala: estou sem braço, sem a perna, me falta, meu peito está um buraco só, está com falta porque eu sofri um acidente. Através desse centro nós podemos emitir os fluidos necessários para a recomposição desses defeitos, dessas falhas de continuidade do perispírito. Na parte magnética, usina os fluidos vitais para a recomposição orgânica, principalmente de órgãos. Então, quando a gente está dando passe, usando esse centro de força, nós auxiliamos na recomposição orgânica da pessoa que está com alguma doença. Para esse centro é bom a ingestão adequada de líquido e água, alimentação natural, paciência e bondade. O que é ruim para ele? Poucos líquidos, condimentos fortes, eu que gosto de pimenta vou ter que reduzir, mágoas não resolvidas. E o último centro que a gente fala, que é o centro básico, muito baixa frequência, ele corresponde às glândulas, ou seja, ovários e testículos. Recebe e distribui as energias vindas do órgão para a sustentação da vida orgânica. Na parte mediúnica, ele libera fluidos de vigorosa atração magnética. O espírito não está chegando, a gente consegue atrair usando as energias desse centro. As energias que circulam por ele estimulam e reativam os demais centros de força. Só que essas energias também, quando extremamente estimuladas, extremamente ativadas, elas estimulam os desejos, levam a gente para a animalidade, a parte muito física realmente nossa. Então não é muito adequado ficar ativando demais esse centro, trabalhar muito em cima dele. No entanto, essas energias que circulam por ele, quando devidamente contidas, conscientemente contidas e trabalhadas, elas são encaminhadas para o cérebro, onde elas auxiliam nas formas criadoras, ou seja, elas se elevam, vão no outro centro para ajudar que a gente consiga criar coisas melhores, para usos mais interessantes. Ele é um grande usinador de fluidos densos. O que o auxilia? Controle e educação da sexualidade e o uso da criatividade também o ativa de forma adequada.
O que é ruim? Abusos, fixações sexuais e ideias criminosas. Como eu falei, esses negativos e positivos, eles funcionam de toda maneira, positivamente ou negativamente, na vida da gente. Sem ser só apenas nisso aqui. Apenas nos centros. Pois bem, durante o trabalho mediúnico, os centros se ativam de forma combinada, auxiliando o médium na identificação das energias, no controle da atuação daquele que vai se comunicar, na retenção do espírito que vai se comunicar e influenciam os fluidos do próprio médium sobre os espíritos comunicantes, imprimindo sobre eles sentimentos e condições que por eles já foram esquecidas ou que nunca foram percebidas. Então, quando nós, além de usar os centros de força e tudo mais, quando nós usamos o amor para envolver o espírito, quando nós usamos as energias dela, com o nosso saber, com a nossa intenção e usando o sentimento de compaixão com eles, nós nos envolvemos. Muitos esqueceram já o que é sentir a energia do amor. E isso influencia muito no modo como eles recebem o auxílio que nós estamos dando para eles. Alguns não se lembram mais do que é ser respeitado, do que é ter carinho. Então, o fluido, usando esse senso de força nossa, envolvendo o espírito que se comunica com eles vão perceber isso da gente. Mas a gente pode pensar, mas tem que lembrar tudo isso na hora que eu vou dar o passe? Tem que lembrar tudo isso na hora mediúnica, Não precisa. O ser, ao se colocar de forma espontânea no trabalho do bem, na disseminação do amor e com o intuito de minimizar as dores físicas do próximo, põe naturalmente em funcionamento os seus centros de força, conforme os conhecimentos introjetados em encarnações anteriores, qual estímulo condicionado, qual reflexo condicionado. O que significa isso? Aquilo que nós aprendemos, mesmo que a gente não lembra, ele fica guardado em nós. E não só isso que a gente está aprendendo agora. Isso, de repente, é só um repasse do que nós já aprendemos em outras vidas, de modo, às vezes, experimental. Então, tudo isso brota em nós naturalmente. Por isso que muitas vezes a gente vai fazer uma coisa e fala, nossa, eu fiz uma coisa, não sei porquê. E o outro fala, nossa, o que você fez foi extremamente certo, deu muito bem, foi exatamente aquilo que era necessário. Como que eu fiz isso? Vem naturalmente. Tudo que nós aprendemos, mesmo que a gente não acesse conscientemente, flui através de nós de maneira tranquila. Terminando aqui então o último slide com Joana, desenvolvendo a percepção parafísica, ou seja, desenvolvendo as nossas sensações, a nossa percepção de tudo aquilo que está fora do corpo físico, do mundo físico, deixarás de ser limitado prisioneiro, para estar explanando em esferas de vida estuante, consciente dos recursos que Deus confere para a tua planificação de criatura eterna. É exatamente o que nós falamos lá no começo, não é? Quando a gente começa a desenvolver as nossas habilidades, nós deixamos de ser escravos desse mundo físico e nós começamos a perceber toda a nossa potencialidade como seres espirituais que somos. E tudo isso que nós aprendemos serve para o nosso benefício e nós utilizamos em benefício dos próximos.